Havia vozes e trovões e relâmpagos e um terremoto e... houve granizo e fogo misturados com sangue. Aí caiu uma grande estrela do céu, queimando como se fosse uma lâmpada. E olhei e ouvi um anjo voar pelo meio do céu, dizendo em alta voz: Ai, ai dos que habitam a terra! Com essas citações do livro das Revelações, que também é conhecido como o livro do Apocalipse da Bíblia, começa uma das maiores histórias que a DC já contou. Como toda história de super-heróis, é um relato do bem contra o mal. Mas além disso, Kingdom Come, do escritor Mark Waid, é uma história sobre pontos de vista do que o bem realmente é e de como a maldade pode nascer da inação ou mesmo de nossas melhores intenções. Trata-se de como cada pessoa utiliza o poder, desde aqueles que acreditam que não o possuem até o herói mais grande e poderoso que o mundo já conheceu. Porque no centro da história se esconde a pergunta: deve existir um Superman? Neste vídeo vamos analisar a fundo este quadrinho para ver o que o torna tão especial e por que é considerado uma das melhores histórias da DC já escritas. Para isso, vamos analisar aos poucos a história, analisando as referências bíblicas e mitológicas e prestando muita atenção aos dilemas morais. Este é um dos vídeos mais pedidos em 6 anos. Meu nome é Go, o Monitor Geek, e hoje finalmente vamos levar a Kingdom Come muito a sério. O Monitor Geek. Nas primeiras páginas de Kingdom Come, vemos morrer entre visões do Apocalipse um idoso chamado Wesley Dodds, que em sua juventude lutou contra o crime sob o nome de Sandman. Ao seu lado, no hospital, conhecemos o pastor Norman McKay, um amigo dele que se tornará um dos personagens centrais da história e que representa o ponto de vista do ser humano médio. E é que, através de Norman, nós podemos entender de um ponto de vista mortal o que significa viver em um mundo onde os meta-humanos existem. Neste caso, Norman fala através de monólogos internos que o futuro parece sombrio, porque em um ponto da história o conceito do potencial humano se tornou obsoleto. Eventos como as Olimpíadas ou os Prêmios Nobel já não são mais celebrados, porque finalmente entendemos que não importa o quanto nos esforcemos, sempre estaremos abaixo desses personagens superpoderosos que vemos como deuses, personagens que hoje parecem lutar apenas para demonstrar sua força, sem ter respeito pela vida humana. Aqui vale ressaltar que os super-heróis que este mundo tem são uma geração diferente da de Superman e da Liga da Justiça. São os filhos ou os protegidos que herdaram o manto de seus antecessores, mas nem em todos os casos herdaram os valores. Nestas primeiras páginas, vemos como a humanidade tem uma relação ambígua com os meta-humanos. Por um lado, glorificamos eles como ícones da cultura pop, ao mesmo tempo que temos medo de cruzar com eles, porque em um esforço para deter os supervilões, essa nova geração de heróis coloca em perigo as pessoas inocentes que cruzam seu caminho. Infelizmente, a situação piora quando um dos maiores heróis dessa nova geração, chamado Magog, provoca acidentalmente uma explosão nuclear no meio do Kansas, o que resulta em milhares de mortos e uma crise econômica mundial que leva o mundo à beira do colapso. Neste ponto da história, Norman McKay, que agora tem visões do Apocalipse, é visitado por um personagem extremamente poderoso chamado Spectre. Star, o Armagedon se aproxima rapidamente, mas você já sabe disso. Você tem os sonhos. Você vem Dentro da minha mente, da minha alma. Você é um anjo? de um cara. Um poder superior me deu a tarefa de punir aqueles que são responsáveis pelo mal que está por vir. Há muito tempo eu teria julgado rapidamente, com clareza, mas minhas habilidades não são o que um dia foram. Para realizar minha tarefa, devo me ancorar a uma alma humana que busca a justiça. Mas eu não. Farás.
Este é um dos pontos mais importantes do quadrinho, pois nos é dito que há um mal se aproximando e alguém tem que ser punido por isso. Mas a raiz desse mal é muito difícil de ver. Então aqui é quando Norman McKay, um ser humano que regularmente vê os deuses de longe, se torna um personagem-chave dentro da história. Ele basicamente se torna nossos olhos. Quando lemos um quadrinho regularmente, nos tornamos uma espécie de espectador onisciente. Ou seja, estamos muito mais a par da situação global da história, já que conhecemos o que os heróis e os vilões estão fazendo, conhecemos identidades secretas e até temos acesso aos monólogos internos dos personagens. Neste caso, Norman McKay se torna esse tipo de espectador onisciente, com a diferença de que ele faz isso dentro do quadrinho, e da mesma maneira que nós julgamos em uma história quem estava certo, Spector pede que ele seja quem julgue onde está a maldade da mesma maneira que nós faríamos. Então a primeira coisa que Spector faz é dar a Norman um texto. Ele o leva secretamente para espionar vários dos heróis da geração passada para saber o que estão fazendo e por que não fazem algo para ajudar o mundo. Aqui, em uma conversa entre Mulher Maravilha e Superman, Norman percebe que o Homem de Aço passou muito tempo recluso em sua fortaleza da solidão, afastado da humanidade que jurou proteger. E sem ele, sem sua orientação, essa geração antiga de heróis simplesmente não tomará ação. Então aqui a situação se complica, pois não é apenas um conflito entre humanos e deuses, mas entre humanos e duas gerações de deuses com valores diferentes. E esse tipo de histórias abundam na mitologia, mas a mais importante é uma história grega conhecida como a Titanomaquia. Segundo a mitologia grega, Gaia e Urano geraram a primeira geração de deuses, os Titãs. Dentre estes, o mais importante era o deus Cronos, que derrubou e castrou seu pai para tomar o poder. Quando Cronos começou a ter filhos com sua irmã Rhea, ele começou a comê-los para que nenhum de seus filhos o derrubasse, assim como ele fez com seu pai. No entanto, Rhea salvou seu filho Zeus deste destino, que eventualmente cresceu, resgatou seus irmãos do estômago de seu pai e os liderou em uma guerra que significava o choque de duas gerações de deuses, os titãs contra os olímpicos, a qual foi conhecida como a Titanomaquia, uma guerra que Zeus ganhou junto com seus irmãos. Quando toda a esperança parece perdida, Norman McKay é testemunha de como um vento, uma feroz rajada de movimento, dobra o metal e muda o curso dos rios. Superman havia retornado para salvar o mundo, para a felicidade das pessoas. Infelizmente, Norman sabia que isso não era o fim do apocalipse, mas o início. Quando os 7 anjos descem do céu, um trecho bíblico que é representado pela nova Liga da Justiça do Superman e fazem sua aparição na Organização das Nações Unidas, o mundo ouve atentamente sua mensagem. Boa tarde! Talvez vários de vocês se lembrem de nós. Estivemos ausentes por um tempo, esse foi o nosso erro. Em nossa ausência, uma nova raça de meta-humanos surgiu, novos heróis autoproclamados que não estão dispostos a preservar a vida ou defender o indefeso. Uma legião de vigilantes que perverteram seus grandes poderes e falharam com as responsabilidades que vêm com eles. Voltamos para ensinar-lhes o significado de verdade e justiça. Juntos, guiaremos essa nova raça com sabedoria e, se necessário, com força. Acima de tudo, restauraremos a ordem. Faremos as coisas ficarem bem novamente. Aqui há 2 pontos muito importantes a destacar. O primeiro é que esta declaração do Superman, apesar de usar palavras como guiar ou sabedoria, realmente parece um ataque direto aos novos meta-humanos. Não só isso, mas indiretamente eles estão dizendo aos seres humanos: vamos resolver o problema que vocês não puderam. E isso faz com que no quadrinho os governos sintam que já não são donos do seu próprio destino. Então, apesar da intenção do Superman ser boa, as consequências não são. O segundo ponto é que o Superman se encontra em uma guerra que todas as histórias mitológicas dizem que ele não pode vencer. Superman, nesta história, é Zeus liderando seus irmãos olímpicos em uma guerra contra a nova geração de deuses, com a diferença de que desta vez ele os leva para uma guerra que cada cultura diz que estão destinados a perder, pois em todas essas histórias de 2 gerações de deuses se enfrentando, é a nova geração que eventualmente sai vitoriosa. Se olharmos pelo lado bíblico, a segunda vinda do Superman faz referência à segunda vinda de Cristo. No entanto, isso também aponta para a chegada do Apocalipse.
Outro ponto muito interessante é que neste ponto da história percebemos que existe outro grupo liderado pelo Batman que vê o retorno do Superman como um grande problema. Bruce acredita que os humanos devem ser donos do próprio destino e não depender de um alienígena para resolver seus problemas. Então a pergunta aqui é: Superman fez bem em retornar? Ou talvez o melhor seria deixar que os humanos resolvessem nossos próprios problemas? O que é moralmente melhor neste caso, a ação ou a inação? Uma coisa é certa, a decisão do Superman de intervir e tentar educar esses novos meta-humanos foi recebida com muita resistência, o que causou uma guerra civil entre os super-heróis que têm pontos de vista diferentes sobre o que é o bem. É verdade que alguns se juntaram ao Superman, mas muitas vezes a Liga da Justiça se encontrou lutando contra os meta-humanos sem saber o que fazer com eles. Ou seja, como você os convence a fazer algo que eles simplesmente não querem. Aqui vemos que a Mulher Maravilha propõe a solução de criar uma prisão para meta-humanos onde possam conter as ameaças, algo com o qual Clark inicialmente não concorda, mas o que ele esperava que acontecesse no momento em que começou esta guerra. Ele achava que todos iriam simplesmente cruzar os braços e se tornar boas pessoas na presença do poderoso Homem de Aço. O que fica claro aqui é que o Superman cada vez mais duvida de suas decisões. Ele é regularmente apresentado como um personagem que possui uma excelente bússola moral, ou seja, ele sabe o que é certo e o que é errado. Mas essa história nos propõe que o Superman perdeu essa habilidade há muito tempo e tudo começou com a morte de Lois Lane. Neste quadrinho é nos contado que anos atrás o Coringa lançou um ataque de gás no jornal O Planeta que matou mais de 90 pessoas, incluindo Lois Lane. Quando o Coringa foi capturado, Magok, um novo herói de Metrópolis, o assassinou enquanto estava sob custódia policial. Magok foi a julgamento por seu crime, mas foi libertado, já que o agente de Metrópolis concordou que o Coringa tinha ido longe demais e que matá-lo era uma solução completamente coerente. Quando Magok saiu livre, Superman percebeu que ele já não representava os valores da sociedade atual e decidiu nos virar as costas. O interessante aqui é que, ao contrário de outras histórias como Injustice, Superman consegue superar a dor de perder Lois Lane. No entanto, parece ser o fato de perder a alma da humanidade que finalmente acaba derrotando-o, e aqui é quando ele perde sua bússola moral. Outro ponto a notar aqui é a morte do Coringa. Matar o Coringa é uma ideia que a maioria das pessoas apoiaria. Estamos falando de um criminoso que nunca poderá ser reformado e nenhuma prisão pode contê-lo indefinidamente. Então, toda vez que o Batman o deixa vivo, ele não é um pouco responsável pelas mortes que o Coringa causa depois? Essa é uma maneira utilitarista de vê-lo. Mas este quadrinho nos diz que, apesar de matar o Coringa ter sido uma boa decisão a curto prazo, as consequências foram piores a longo prazo. Quando a humanidade decidiu que matar o Coringa estava bem, começou a normalizar a força letal entre os meta-humanos e os super-vilões. Ou seja, onde está a linha que separa quem você deve matar e quem não deve? Coringa talvez fosse um caso claro, mas o que acontece com Lex Luthor ou Charada? Como é que cada meta-humano sabe quem pode matar e quem não pode? O que aconteceu aqui é que o fato de nos alinharmos com Magok nos levou a uma série de eventos que resultaram na explosão de Kansas. Algo que até mesmo Magok sabe, e quando vê o Superman, diz que se sente culpado por o mundo ter se colocado ao seu lado e não ao de Kal-El. Quando isso acontece, Superman percebe que isso é uma guerra e terá que fazer prisioneiros, então decide construir uma prisão conhecida como Gulag. Batman, por sua vez, cria uma aliança com Lex Luthor com a intenção de vigiar outro personagem-chave neste conflito, Capitão Marvel, o deus que convoca o trovão através da palavra mágica Shazam. Capitão Marvel é um personagem que se encontra entre o mundo dos deuses e dos imortais. Não é um personagem que possui poderes sempre, ou um humano que treinou seu corpo até a perfeição humana. Também não é um personagem que tenha uma arma milagrosa. Billy Batson é simplesmente Billy, um garoto mortal que às vezes troca de lugar com o Capitão Marvel, personagem cujo poder rivaliza com o de Superman. Essas características particulares de Billy desempenham um papel muito importante na história, pois aqui ele está sendo manipulado por Lex Luthor para pensar que seu lado divino é maligno. Quando a prisão do Superman cai em uma revolta e Batman tenta prender Luthor, Billy se transforma em Capitão Marvel e decide ir ao Gulag para piorar a situação. Vemos aqui como a situação piora.
Não apenas isso de guiar os novos meta-humanos definitivamente não está funcionando, porque bem, eles não querem aprender, mas também os prisioneiros estão criando uma revolta dentro da prisão que em breve terá a ajuda do Capitão Marvel. Não apenas isso, mas os governos do mundo estão cada vez menos pacientes com o Superman e seus métodos. E ainda assim as coisas estão prestes a piorar. As tensões chegam a um ponto em que nem mesmo os aliados do Superman acreditam que o conflito possa ser resolvido sem perda de vidas. E começam a duvidar da capacidade de liderança de Kal-El, porque ele não soube responder às situações. Neste ponto, Lanterna Verde anuncia que a situação do Gulag acabou de piorar, os prisioneiros mataram o Capitão Cometa e apesar de o Superman querer lidar com a revolta de maneira pacífica, Mulher Maravilha e os demais já não concordam. Com o mundo de cabeça para baixo, como lidaremos com essa situação? Eu não sei. Devemos confrontar os prisioneiros e dar-lhes um ultimato. Eles devem se render. E se eles se recusarem? Então é guerra. Mas você não pode ter uma guerra sem que pessoas morram. Um dos meus painéis favoritos deste quadrinho é esta imagem em que a Mulher Maravilha olha para o Kal-El. Não tem texto, mas podemos sentir a raiva e a frustração da Diana ao ver que o Superman se recusa a abandonar seu código moral mesmo diante desta situação. No painel seguinte, Diana dá um beijo de despedida, mas não parece que ela está se despedindo do Superman, parece que ela está se despedindo dos ideais de toda uma geração. Mulher Maravilha está pronta para a guerra, e nem mesmo Kal-El pode detê-la. Quando isso acontece, Superman procura Batman como último recurso. E algo que eu gosto muito é que este quadrinho propõe que, apesar de suas vastas diferenças, se você desconstruir ambos os personagens, você fica com duas pessoas que não querem ver ninguém morrer. Essa é a essência dos dois maiores heróis da DC. A história então culmina com as três facções de meta-humanos, os de Superman, os de Magok e os de Batman, enfrentando-se em uma batalha que poderia destruir o mundo inteiro se não fosse contida. Superman tem o poder de fazer isso, mas nesta batalha o Capitão Marvel enfrenta ele e o incapacita completamente. Os governos do mundo então decidem lançar 3 bombas atômicas no coração dos Estados Unidos porque acreditam que é o melhor a longo prazo e imploram aos deuses que os perdoem. Acredito que o mais importante desta história é que cada um desses lados tem um ponto e que não necessariamente invalidam o do outro. Como mencionei, é uma história em que nos pedem para julgar onde está o mal, mas este quadrinho nos diz que há ocasiões em que as ações estão tão entrelaçadas que simplesmente não se pode. E aqui é quando o Superman deve tomar uma decisão. Batman e Mulher Maravilha conseguem deter 2 das bombas e Superman sabe que pode parar o míssil restante. No entanto, ele não sabe se deve fazer isso. Talvez terminar a guerra ali mesmo seja o melhor para o mundo, então ele decide levar em consideração Billy Batson. Olhe ao seu redor. Olhe para onde chegamos. Há uma bomba prestes a cair. Ou nos mata, ou continuamos desenfreados ao redor do mundo. Ainda posso parar a bomba, disso tenho certeza. Mas não sei se devo fazer isso. Essa decisão não posso tomar. Não sou um deus, não sou um homem. Mas você, Billy, você é ambos. Você, mais do que qualquer outro, sabe o que é viver em 2 mundos. Só você pode medir o valor deles igualmente. Resista à manipulação mental, Billy. Você pode me deixar ir ou com uma palavra pode me parar. Você entende a decisão que só você pode tomar. Decida. Decida o destino do mundo. Billy então se transforma. Ele para o Superman e detona a bomba no ar, gritando sua palavra mágica pela última vez. Os meta-humanos pareciam ter se salvado, no entanto, quando a fumaça se dissipou, Superman se viu cercado pelos corpos de muitos de seus antigos aliados e se preparou para ir à Organização das Nações Unidas. Spectre, por sua vez, disse a Norman McKay que seu trabalho estava completo, mas Norman esclareceu que a inação também é maléfica e que ele precisava levá-lo até onde estava o Superman para poder falar com ele. Quando Norman chega à Organização das Nações Unidas, ele deixa de ser um espectador para assumir um papel muito mais ativo na história e conversa com o Superman, que está prestes a derrubar o prédio das Nações Unidas.
o que eles temem. Eles não vão te perdoar por isso, Clark. Perdoe-se a si mesmo. Quem é você? Por que você está aqui? Para ser testemunha. Me escute, Clark. De todas as coisas que você pode fazer, de todos os seus poderes, o maior sempre foi o seu conhecimento instintivo do bem e do mal. Foi um presente da sua própria humanidade. Você nunca teve que questionar suas decisões em cada situação, em cada crise. Você sabia o que fazer. Mas no momento em que você fez o super mais importante que o homem, o dia em que decidiu virar as costas para a humanidade, isso quase custou completamente o seu instinto. Isso tirou o seu julgamento. Recupere-o. No final, o Capitão Marvel não salvou nem eliminou completamente os meta-humanos. Uma medida que à primeira vista parece morna, porque não decidiu nem por um lado nem pelo outro, mas que também reflete o fato de que vivemos em um mundo em escala de cinza, apesar de quase sempre querermos tomar decisões em preto e branco. Além disso, ele decide dar sua própria vida para mostrar aos novos meta-humanos que o sacrifício ainda é uma virtude. Em muitas culturas, o sacrifício pessoal de um deus resultou em um novo mundo. Vemos isso com Ymir, o pai de Odin, cujo crânio forma as montanhas. A castração de Urano dá origem aos gigantes, e na Bíblia, Deus sacrifica seu filho para dar início a uma nova fase do mundo. Nesse sentido, Capitã Marvel cumpre o mesmo propósito ao criar um mundo de coexistência onde os meta-humanos possam aprender a conviver com os humanos, caminhando entre eles em vez de acima deles. Spectre se despede de Norman McKay, sugerindo que ele pode ser mais semelhante aos deuses do que imagina. E isso faz muito sentido porque, segundo várias tradições religiosas, os seres humanos são feitos à semelhança dos deuses e, segundo outras posturas, somos nós que criamos os deuses de acordo com nossas características. Seja qual for a postura que você prefira, os seres humanos têm esse potencial divino e seus problemas também são um reflexo do que acontece conosco, e acredito que Kingdom Come é uma prova disso. Se você prestar atenção, é uma história em quadrinhos que nos fala sobre verdades universais através de uma história de super-heróis, onde se explora essa relação complexa que existe entre nós, nossos filhos e nossos pais. Sim, trata-se de um choque geracional, tal como na Titanomaquia, mas aqui vemos de uma maneira muito melhor como cada geração tem valores e uma visão diferente do que a vida e o heroísmo são, e o que acontece quando esses pontos de vista se confrontam. Esses sentimentos são universais. No final das contas, sempre vemos nos filhos um futuro, mas também vemos neles a ideia de que nossos pontos de vista estão se tornando obsoletos, que nós estamos nos tornando obsoletos, por isso vale a pena nos perguntarmos se um código estrito como o do Superman é relevante hoje em dia. No entanto, histórias como esta nos dizem que esses choques não são apenas sinônimo de conflito, mas às vezes dão lugar a um novo mundo e até mesmo às vezes dão lugar à própria criação. Agradecimentos a Armando Machuca do canal Peruvian Fanboy e a Salomé do Salo Show pelas vozes extras neste vídeo. Se quiser conferir o conteúdo, os links estão na descrição, junto com outros vídeos sobre super-heróis e mitologia. Isso é tudo por hoje, eu sou Go e continue vendo além do óbvio.